No combate estamos, vamos lutar com poder sem igual. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mal. Sim. Fortalecer o Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 12 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor: O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Hoje se fala muito sobre equilíbrio na alimentação ou alimentação balanceada, sobre a necessidade de exercícios físicos, equilíbrio emocional, etc. Mas pouco se fala, ou quase nada, sobre ter equilíbrio no falar. As pessoas soltam o verbo, como se diz popularmente, sem se importarem se suas palavras vão machucar ou prejudicar alguém. Assim, observamos que a insensatez toma conta da sociedade, toma conta das famílias, toma conta dos relacionamentos. E isso revela somente a intensidade da iniquidade na qual o mundo vive. Uma vez que iniquidade é a falta de equidade ou falta de retidão, falta de equilíbrio. Vivemos numa sociedade desequilibrada, onde explodir virou regra ao invés de exceção. Por isso o provérbio nos lembra: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Ou seja, nós precisamos colocar um freio na nossa própria boca para não falar sem pensar. O verso 12 declara a insensatez de quem despreza abertamente os outros. O sábio, em sua sabedoria e bom senso, conserva para si mesmo os seus pensamentos. E suas palavras, quando saem, é para edificar e não para destruir. Enquanto que o louco, o sem juízo, não se importa se suas palavras vão machucar ou destruir ou ridicularizar a vida de alguém. Tenhamos equilíbrio na alimentação, isso é bom, mas que apliquemos o mesmo princípio nas palavras. Se não vai edificar, não fale. Antes de incluir qualquer palavra ou assunto numa conversa, é bom perguntar: isso vai ajudar? Vai edificar? Trará harmonia para os envolvidos?
Vai valorizar as pessoas? Se não disser sim a essas respostas, então não fale. Fique quieto. Reprima o mal que há em você. O verso 13 exibe outro aspecto da iniquidade, que se dá pelo falar. Pois quem muito fala, diz o verso 13, trai a confidência. Ou seja, nos torna indignos de confiança. E ele contrasta com o homem fiel de espírito, dizendo: mas quem merece confiança, guarda o segredo. Isto é, alguém que é absolutamente digno da confiança do outro. Certamente alguém que vive de forma equilibrada no falar e só fala para edificar, só fala para ajudar, e deste modo se torna digno da confiança dos outros. O verso 14 nos lembra que sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Certamente o governo, a nação, a sociedade é reflexo do indivíduo, é reflexo das famílias que ou são controladas pelo afoitismo, pelo afoito, não pensam, simplesmente falam, ou são controladas pelo equilíbrio no falar. E certamente isso afeta a sociedade, isso afeta a nação, isso afeta o governo, isso afeta todos os ramos da sociedade. O verso 14 fala sobre a importância de se ter bons conselheiros ao redor de si, especialmente no governo aqui. No bom uso das palavras, a segurança. Portanto, é importante aceitar avisos de quem tem experiência e bom senso. Certamente, o natural seria que as pessoas mais velhas fossem bons conselheiros. Mas, infelizmente, na nossa cultura ocidental, não é isso que vemos. Vemos muitas pessoas com idade, mas sem o mínimo de bom senso. E isso falo com tristeza, pois nós, ocidentais, precisamos aprender muito com os orientais, que em sua maioria, aqueles que são mais velhos e são respeitados por sua experiência, bom senso e sabedoria. Esse é o natural, mas infelizmente parece que no Ocidente isso não é verdade. Falo isso com tristeza e não falo com prazer, pois esse seria o natural. Isso também se aplica ou deve se aplicar em nosso cotidiano. É bom estar rodeados de pessoas cujas palavras nos aproximam do bom senso, do equilíbrio e, sobretudo, de Deus. O verso 15, embora pareça estar fora do contexto, percebemos que ele está completamente dentro daquilo que falamos ou deixamos de falar, ou da nossa precipitação no falar. Pois ele diz: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Porque o verso 15 trata da fiança. O alerta é a respeito da precipitação em assumir algo que não tenha condições de honrar. Por isso há sofrimento. Do mesmo modo que não devemos ser precipitados nas palavras, não devemos ser precipitados em assumir compromisso que não podemos honrar.
pois é isso que significa ser fiador. E fazemos isso por meio das palavras. Portanto, não se precipite nas palavras em assumir compromisso que você não pode honrar. E por fim, o verso 16 nos diz: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Também tem a ver com o falar, ou a precipitação no falar, no agir, em relação aos relacionamentos ou em relação ao cotidiano. O verso 16 contém uma comparação de uma mulher graciosa, cuja atitude bondosa, certamente acompanhado de palavras honrosas, trazem respeito. Ela obtém e conserva renome, respeito entre as pessoas, porque certamente fala de modo adequado. Tão certamente como os homens violentos, que só conquistam riquezas a qualquer custo, sem se importarem com as palavras que usam em seu dia a dia. Se vai prejudicar alguém ou não, poucos se importam. E com isso, não merecem o mínimo de respeito de ninguém. Podemos notar de passagem quanto esse livro tem a dizer acerca da verdadeira glória da feminilidade e quanta honra o livro empresta à esposa e à mãe de família, cuja necessidade de falar com bom senso e equilíbrio no lar se revela pelo bom andamento da família e pela conquista do respeito aos que estão ao seu redor. Seja em relacionamentos com o próximo, seja no trabalho, seja no governo, seja nos negócios ou dentro do lar, o falar de forma equilibrada e cheia de bom senso revela respeito pelo próximo. Nos torna dignos da confiança dos que estão ao nosso redor. Nos prepara a sermos bons conselheiros e a falar de modo adequado. Também nos leva a não assumir responsabilidades sem ter como honrá-las e a conduzir nossas famílias de forma respeitosa, buscando uma alimentação equilibrada, que é bom, mas também buscando equilíbrio em nossas palavras, de modo que em tudo o que falarmos possamos levar edificação ao próximo e honra a Deus. Que Deus te abençoe. Fortalecer no Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim.